Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje nós temos aqui o Você Me Representa, que traz o perfil das grandes estrelas da Casa Legislativa de Curitiba, o perfil de vereadores e vereadoras. Temos a honra de conversar hoje aqui com a Sargento Tânia Guerreiro, vereadora do União Brasil. Sargento Tânia, obrigado pela sua presença aqui na bancada do CMC Podcasts. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu já vi vários vereadores aqui, né? Eu não sei se todos já vieram, mas eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de poder falar um pouco sobre a nossa pauta, o nosso trabalho, a nossa vida enquanto vereadora, que tudo para mim é novidade. Agora a gente já está no 4º ano, né? Então a gente já está um pouquinho mais familiarizado. Mas para quem veio de uma vida bem diferente, a gente começa a engatinhar. Agora a gente está dando os primeiros passos, né? Que já estamos aí entrando para o 4º ano, mas tudo é muito novidade e cada dia a gente aprende mais uma coisa, né? Com certeza, vereadora. Não vieram todos os seus colegas ainda, já veio um bom número, já gravaram, alguns já foram para o ar, né? Acho que a maioria já foi para o ar aí no YouTube e no Spotify. Quero até aproveitar para pedir para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, para favoritar a gente no YouTube, assim não perde nessa entrevista, pode assistir, reassistir, assistir as outras, deixar seus comentários, suas sugestões, né, seus elogios, até porque todos vocês, você também, né, Sargento Tânia Guerreiro, tem uma pauta que o povo entendeu como importante e colocou a senhora aqui, né? Vamos falar sobre essa sua luta, né, as suas bandeiras que a senhora defende na política, mas falar um pouco também da sua relação de história com Curitiba, contar da sua experiência na Polícia Militar, né, até vem esse nome que a senhora usa como parlamentar, Sargento Tânia Guerreiro. Então, falar um pouquinho sobre isso, a gente não tem um grande tempo, né, para falar, mas vamos resumidamente mostrar para o eleitor que ainda não conhece a senhora, né, conhecer mais sobre a Sargento Tânia Guerreiro. Vereadora, começar sobre então a sua relação com Curitiba, né? Eu já sei que a senhora nasceu no interior, veio para cá. Como é que foi essa vinda para Curitiba? Que cidade que a senhora nasceu? Faz um resuminho para a gente, por favor. Eu nasci em Sapopema, é Norte Velho, uma cidade bem pequena. Quem não é primo é parente, quem não é parente é primo. Uma cidade de mais ou menos 7.000 habitantes, por aí. Minha família é muito grande, foi uma das fundadoras da cidade, são 2 famílias grandes. Eu sou libanesa, lado da minha mãe, e o lado do meu pai é descendente de espanhol. E eu adotei Curitiba e Curitiba me adotou. Porque eu saí aos 16 anos para estudar e fui para uma cidade próxima e depois, quando eu vi que eu podia vim para Curitiba, eu arrumei as minhas malas e contra a minha família, porque eles queriam que eu ficasse, eles tinham medo, né? Uma menina, né? Eu era muito nova e para vir para uma cidade grande, sem muita experiência, mas eu sempre tive um lema comigo: o que a vida não me der, eu tomo. E se as portas se fecharem para mim, eu tiver direito de estar lá dentro, meto os 2 pés, derrubo e entro. Então, eu sempre fui desse jeito. Eu acho que eu já, desde pequena, apesar era eu e meu irmão só, né? E a família libanesa é uma família que eles têm tudo ali juntinho, querem que todos fiquem em volta da mesa para as refeições, nas datas significativas como Páscoa, Natal, aniversário, Ano Novo, eles querem todos juntos. Na hora da oração, na hora da refeição, e é aquela família unida. Não que eu não seja, eu sou família até embaixo d'água, defendo, mas eu quis correr atrás dos meus sonhos. E ninguém ia fazer isso por mim. Se eu não tomasse essa decisão, eu seria frustrada hoje. E eu amo Curitiba. Para mim, Curitiba é a minha terra natal. A gente tem propriedade lá no interior, mas é aqui que eu moro. É aqui que eu adotei. Eu adotei Curitiba. E depois Curitiba me adotou também, né? Então aqui é mãe e filha se sentindo em casa. Que relação legal, vereadora. A senhora veio sozinha para cá? Veio com o irmão? Como é que foi essa decisão, então, de
né, e abrindo o caminho que a senhora queria trilhar? Eu vim sozinha, sem ter lugar para ficar fixo. Eu só tinha um lugar para ficar por um mês, porque a dona dessa residência estava lá de férias. Era uma pensão, alguma coisa assim? Era uma parente minha. Uma parente, certo. Uma parente. E ela me deu o endereço escrito em um papel, porque eu não sabia nem que lado que era a casa dela. E eu cheguei, peguei um táxi, dei o endereço para o taxista. E fui parar na casa dela, e quando ela voltou, aí eu fui falar com outros parentes para eu poder ficar na casa deles. Porque eu não tinha condição de pagar um hotel, de pagar uma pensão no centro, nos bairros ou no centro, eu não tinha condição nenhuma. Mesmo porque eu precisava me virar. E eu tinha que, já que eu queria tanto isso, eu tinha que dar conta disso. Meu pai me ajudou no início, mas eu não queria explorá-lo, né? Porque meu pai era pecuarista, criava porcos, criava... E a gente sabia que a condição dele, naquela época, era difícil também, né? Não tinha uma renda fixa. Era quando vendia as criação, né? Então, eu precisava me virar. E eu vim para entrar na polícia. Ah, já tinha... Eu ia fazer essa pergunta agora, vereadora. Né? Quando é que daí começa essa relação Sargento Tânia Guerreiro e a polícia, mais especificamente a polícia militar? Já veio com esse sonho para ser policial, vereadora? Vim. Eu vim para entrar na polícia porque eu vi na televisão que ia ter concurso, que era o primeiro concurso para soldado da Polícia Militar do Paraná. E eu, quando vi aquilo, eu anotei rapidão em um papel aonde que eu tinha que fazer a inscrição. Eu não tinha nem noção onde é que era isso, mas eu anotei o nome da rua no papel e eu me lembro que era a Rua Ângelo Sampaio. E a casa que eu fiquei era nas Mercês, e eu achava que eu podia ir a pé. Aí, no outro dia, eu acordei para tentar ir. Aí, peguei um ônibus, fui perguntando até para poder pegar ônibus, porque lá não tinha disso. Nós andávamos a cavalo. Né? O meu meio de transporte era cavalo. Né? Depois, meu pai comprou um carro e tal, mas era coisa de sítio, né? Eu tenho muito orgulho disso. Eu não faço questão de esconder isso. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu vim de um lugar pequeno. Eu volto para esse lugar pequeno. Sempre minhas férias eu passo lá. E é a minha terra natal. E daí eu fiz a inscrição, fiz os testes. Graças a Deus fui aprovada. Eram 30 vagas no Paraná. Então, era bem concorrido, né? Porque tinha bastante candidato. Mas eu acho que tudo isso tem a mão de Deus. Deus queria que eu estivesse lá. A minha família não queria porque achava que eu ia morrer aqui. Iam me matar, algum bandido ia me matar. Porque a imagem de polícia é confronto, né? E tal. Mas eu dizia, não. Se Deus abriu essa porta, é porque Ele vai me proteger. Então, eu vim e eu faria 1000 vezes a mesma coisa, o mesmo trajeto, sem mudar nada da minha vida. É uma história incrível. Vereadora, foi o primeiro concurso para a Polícia Militar que abriu para mulheres? Ou não, já tinha tido concursos antes? Não, tinha tido um concurso antes, mas era para sargento. A pessoa entrava direto como sargento e elas fizeram no Colégio da Polícia Militar, no CPM. E a primeira turma de mulheres na academia de polícia foi a minha. Então, nós éramos em 30 mulheres e lá mais ou menos 500 homens. Porque daí tinha o curso de oficial, tinha outros cursos de sargento, mas só de homens. O primeiro pelotão de mulheres na academia de polícia foi o meu pelotão. Então, para nós foi difícil. Para mim era tudo novidade. Mas eu tinha tanta sede, tanta vontade, eu queria tanto aquilo, que quando veio o meu primeiro pagamento, depois de 2 meses,
eu pensei, meu Deus, ainda pagam para gente. Que coisa boa! Ainda eu posso receber por estar aqui. Então, assim, eu amo minha polícia, eu não permito que falem da minha polícia, porque eu fiquei ali 35 anos. Saí porque depois de 35 não tem como, o sistema te coloca na condição de inativo. Mas se eu pudesse, eu estaria lá até hoje. E faria 1000, 10.000, 20.000 vezes a mesma coisa. Vamos falar rapidinho, então, agora, vereadora, dessa sua experiência na polícia. Né? A senhora teve uma atuação muito forte na questão da defesa, né, da criança e adolescente contra crimes sexuais, até com experiência internacional, né, em alguns congressos, reuniões, enfim. Eu fui para o serviço de inteligência da polícia. Eu saí da academia de polícia e eles me colocaram no serviço de inteligência. Então, por muito tempo, eu era a única mulher desse serviço de inteligência. No setor de rua, para investigação e tudo, eram 50 homens. E eu era a única mulher. Então, quando envolvia idosos, mulheres nas ocorrências, eu tinha que estar lá. Mesmo porque é eu que fazia revista, é eu que conversava com a pessoa para ver o que realmente tinha acontecido. Depois, com o tempo, a gente trouxe outras pessoas. Mas, isso, em 1991, na verdade, em 88, começou a desaparecer crianças no Paraná. Mas eles não procuravam muito, assim. A gente sabia, mas eles iam na delegacia local. Aí, em 1991, Guilherme Caramês Tiburcio desapareceu. Aquele menino do Jardim Social, cuja a mãe é Arlete Caramês. E ela, uma mulher arrojada também, criou o Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada. Essa mulher lutou tanto para trazer o filho de volta, tanto, que era contagiante. O desejo que ela tinha de trazer o filho de volta, acho que como todas as mães que tiveram os filhos perdidos. Mas ela daí criou esse movimento nacional e eu fiquei trabalhando nesse Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida, o que me levou a outros trabalhos. Porque, além do trabalho que eu fazia no serviço de inteligência, eu também cuidava do Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida. E isso, naquela época, desaparecia uma criança a cada 2 meses. E nós fomos desmantelando algumas quadrilhas que tinha na época, envolvendo mulheres, envolvendo pessoas, né, importantes. E outros estados traziam informações para a gente que as nossas crianças poderiam estar lá. Aí a gente ia, então nós fomos criando asa com isso, e isso me trouxe ao trabalho da pedofilia também, porque algumas fugas de casa eles não eram levados. A gente tinha uma faixa etária das crianças que eram levadas, né? Por exemplo, de 0 a 6, 7 anos, elas eram levadas. Nós não tivemos sequestro de criança no Paraná. Todo mundo diz, a criança foi sequestrada. Criança tal foi sequestrada. Nós não tínhamos pedido de resgate. Se não tínhamos pedido de resgate, consequentemente, não era um sequestro. Era criança que havia desaparecido, alguém tinha levado. A grande maioria era desentendimento familiar. Mãe separou do pai, o pai gostava muito da criança, aquela coisa que ainda tem até hoje. Quando era isso, era menos mal, né? Mas teve coisas que não eram assim. E nós, então, fomos envergando também para o crime de pedofilia, que quando a criança empreendia a fuga e não queria ser encontrada. E isso nos levou a outras experiências também. Aí, eu fui convidada para participar de reuniões em outros estados e depois eu fui convidada por Brasília
pela Interpol de Brasília, o delegado da Interpol de lá, Dr. Washington, para ir para Budapeste, na Hungria. Na época, o Fernando Francischini trabalhava lá, me ajudou bastante, e eu fui, então, para Budapeste. Né, fizemos lá um trabalho, eram 40 países do mundo. Depois, nós fomos convidados para ir para Ottawa, no Canadá, também com o pessoal da Interpol. Foi uma experiência incrível. Nós pudemos levar casos nossos daqui. Nós atendíamos casos deles lá, que havia suspeita de que estava aqui no nosso país. Eu trabalhava à frente disso. E daí nós criamos uma equipe também, né, porque uma andorinha só não faz verão. Nós tínhamos uma equipe, tinha a Silvana Gabardo, tinha a Sandrinha, tinha o Hamilton, tinha vários policiais que trabalhavam conosco e que também iam para outros lugares onde havia suspeito que a gente não conseguia ir. Então, nós todos participávamos desse trabalho integralmente. E, por último, agora, nós tivemos um trabalho no Caribe, em uma ilha, onde se passou o filme Som da Liberdade, que foi um filme maravilhoso. Eu me vi no filme, porque eu também era do serviço de inteligência, assim como homem, né? Serviço secreto. E nós fizemos esse trabalho lá, que a pedofilia lá é terrível. Ela se inicia dentro de casa. Os pais iniciam as filhas, não digo que sejam todos, mas uma grande maioria. E é um trabalho que, no começo, me deixava muito triste, porque o que vinha para mim já tinha acontecido. Isso me perturbava muito, de atender as famílias que tinham filho abusado e a consequência disso. E eu fui procurar estudar. Eu fiz faculdade, né, porque eu criei meus filhos sozinha. E eu me separei muito cedo e meus filhos eram pequenos e eu criei sozinha. Então, eu sabia a importância que era cuidar de um filho. E isso fez com que eu tivesse mais força para defender as crianças dos outros. E quando eu vi que eu estava enxugando gelo, porque eu atendia um caso aqui, um caso ali, todos os dias, caso, e fui fazer um levantamento e vi que tinha um caso a cada 8 minutos no Brasil. Então, daí, depois que eu estudei os meus filhos, eu fui fazer faculdade. E depois eu fui fazer pós-graduação na área de pedofilia. Mas o que eu aprendi mesmo foi nos 34 anos agora, atendendo o caso de pedofilia. Agora mesmo, antes de começar, eu olhei aqui e pedi para a pessoa me ligar mais tarde. Então, não tem um dia, nem de férias, nem de feriado. Agora a gente voltou do recesso. Eu atendi muitos casos. Não tem um dia da minha vida que eu não atenda caso de pedofilia. E baseado nessa... Ó, se você deixar, você não fala, só eu. Pode falar, vereador, já vou lhe fazer uma pergunta. Baseado em tudo isso, eu vi que eu tinha que fazer mais. Aí foi a hora de entrar como vereadora, se lançar como política? Não ainda? Não ainda. Não, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui pensar nisso mais tarde. Baseado em toda essa correria, e atende um caso aqui, apaga fogo ali, apaga outro ali. Meu Deus, isso não tem fim? Eu dizia, meu trabalho não está adiantando, eu não estou conseguindo. Aí eu resolvi falar sobre isso. Foi quando eu montei uma palestra do nada. Das 2 às 4 da tarde eu montei essa palestra, que eu estava em um evento e vi a necessidade de falar sobre isso. Aí eu montei a palestra. Hoje eu faço palestra no país todo. Fui melhorando. Agora está piorando. Eu piorei muito a minha palestra,
Por quê? Porque eu ponho o caso real ali. Minha palestra não é baseada em fatos. Eu até não gosto nem de falar sobre estatística de pedofilia, porque eu não vejo que isso seja real. Então, eu coloco na minha palestra, quem tem ouvidos de veludo não pode assistir, porque ali é bruto o negócio. O sistema é bruto mesmo, a chapa é quente. E a tolerância com pedófilo é zero. E nesta palestra, que nós estamos aí há 24 anos com palestra, 24 anos agora, muitas vidas foram salvas. Porque aquele pai, aquela mãe que assiste a palestra e que faz o que a gente orienta ali, não tem o filho abusado. Porque a grande maioria, muitas vezes, é por falta de conhecimento. E na Bíblia está escrito, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Está lá em Oséias. Mas também está em Atos 8, 31. 31, 8. Como podereis aprender se ninguém me ensinar? Por isso, eu me empenho para fazer a palestra. E é para maiores de 18 anos, porque é uma palestra extremamente pesada. Eu falo dos 7 tipos de pedófilo e como cada um deles age. Por isso que eu não quero menor de idade na minha palestra, porque é muito pesada e eu não quero capacitá-los nessa área. Mas com essa experiência vereadora, com as palestras, o trabalho na polícia, toda a sua vontade desde jovem de vir para cá, né, ocupar o seu espaço na vida, no trabalho, eu vou ter que lhe perguntar agora sobre a política, né? Eu vou fazer um pequeno resumo da senhora aqui na Câmara de Vereadores. A senhora foi eleita com 4.422 votos na eleição de 2020, né? Está afiliada à União Brasil. Sim. E está no primeiro mandato. E acho que já deu para perceber que a senhora tem como bandeira, né, a defesa da criança e do adolescente e o combate à pedofilia, que a senhora tem aí uma experiência de uma vida inteira ou até mais, né, na defesa dessas duas bandeiras. A senhora traz isso agora para a Câmara de Vereadores, né? Como é que foi essa decisão, então, de entrar, né, para o mundo legislativo, defendendo essas pautas que a senhora já defende tão bem há tanto tempo? Eu entrei para a política porque eu pedia para um, pedia para outro, pedia para um, pedia para... E não saía do lugar as coisas que eu queria. O que eu queria? Políticas públicas. Eu queria um lugar que eu pudesse, por exemplo, tirar aquela criança de casa, ou tirar o agressor, o jaguara de casa, porque para mim ele não passa de um jaguara, tirar ele de casa e proteger a criança. Eu queria que essa criança ficasse com a mãe. Sabe? E o que acontecia? Tirava a criança de casa e abrigava. Quer dizer, ela estava sendo punida 2 vezes. Eu achava que precisava de políticas públicas. Nós tínhamos que fazer algo pelas crianças. E aonde que está a decisão de tudo, de toda a nossa vida? Está aqui, nessa casa, na política. Está em Brasília, está na Câmara Municipal, está na Prefeitura. Está na mão dos políticos. Nós estamos na mão dos políticos. Então, eles têm que arregaçar a manga. Porque o que eu tenho visto ao longo desses anos? Época de campanha, todo mundo fala em proteção à criança, combate às drogas, tudo bem, tem problema, mas tem que botar em prática. Tem que botar em prática isso. Então, eu entrei para a política para tentar ajudar. Eu já tentei ser deputada estadual, fiquei como suplente. Deputada federal agora, eu sou suplente também, fiquei na 3ª suplência nessa última eleição. E, como vereadora, eu quero continuar como vereadora. Não deu lá, Deus me quer aqui. E quem me pôs aqui foi Deus. Foi os eleitores que confiam em mim e sabem da seriedade do meu trabalho. Porque eu vim de um lugar onde é no fio do bigode. E aqui eu continuo do mesmo jeito. Palavra dada para mim é palavra cumprida. E o que eu vim fazer aqui foi proteger as crianças e a família. Porque não tem, gente, não tem nada mais importante do que a família. Deus, família, não tem, gente.
é assim, uma coisa que até me emociona de falar, porque a minha vida foi para defender a família, né? Uhum. Até a senhora falando disso, né? Podemos falar um pouquinho dos seus projetos que a senhora tem apresentado aqui na Câmara, né? Como especialmente 2 cadastros, né? No tocante à prevenção, né? No combate à pedofilia, defesa aí da criança e do adolescente. Um cadastro, né, de residentes aqui em Curitiba de condenados judicialmente por abuso sexual contra crianças e adolescentes. E um outro cadastro que é prévio de motoristas de transporte escolar. Né? Como é que a senhora chegou nesses projetos de lei? Né? Como é que foi o diálogo também com a população para pedir apoio, enfim, com outros vereadores quanto a esses projetos, vereadora? Então, assim, o que eu vi ao longo desses anos? O pedófilo está onde a criança está. Ele vai procurar, ele vai dar um jeito de trabalhar onde ele tem acesso à criança. Baseado nisso, e baseado em uma prisão que eu fiz também, eu e meus homens, de uma pessoa que dirigia transporte escolar de criança e adolescente. E nessa, ele abusava de uma. Nós pegamos ele em flagrante. Foi prisão em flagrante, faz muitos anos isso. E é inadmissível uma pessoa estar ali e ninguém levantar a vida dela. Então, o nosso projeto era assim: o cara que foi julgado, não é eu que estou dizendo, não é porque eu estou investigando, o cara foi julgado, condenado pela justiça, cumpriu pena, e a pena é insignificativa. Até foi por isso, um dos motivos que eu entrei para a política foi um dos principais foi esse. Sai de tornozeleira eletrônica ou sai em liberdade condicional e tem a liberdade de trabalhar onde ele quiser. O que eu queria? O cara que foi julgado, condenado pela justiça, ficasse proibido de trabalhar no transporte de criança e adolescente. Nós não podemos deixar o bode cuidar da roça. A gente não pode. A gente tem que procurar proteger. E se nós, da política, não protegermos, quem que vai proteger? Porque os pais... Eu, por exemplo, eu posso levantar a ficha da pessoa, mas eu sou policial. O pai não tem essa facilidade. Né? Eu, quando os meus filhos iam, ou quando um vizinho se mudava, eu já puxava. Se mudar ali por perto, eu pegava a placa do carro dele e ia ver quem era. Ele não precisava saber, eu que tinha que saber. Então, era uma forma de a gente proteger as crianças, trazendo... Ele pode trabalhar no que ele quiser, contanto que não seja no transporte de criança e adolescente. Uhum. A questão do transporte e também ter esse cadastro de residentes aqui, né? Sim. O que eu queria com esse cadastro? Esse cadastro, inclusive, tem aqui... foi feito, inclusive, em outros países. Deixa eu ver aqui. Aqui. O Banco de Dados de Proteção à Criança e Adolescente. Esse cadastro já existe no Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e na Paraíba. Outros estados já fizeram esse cadastro. Já fizeram. Então, o que eu queria? Que houvesse um cadastro de pedófilos condenados. Condenados. Eu não estou falando do suspeito. Eu não posso... O suspeito é suspeito, o nome já diz. Depois de julgado e condenado, daí sim, o condenado. Por exemplo, você vai pegar alguém para trabalhar numa rádio para você. Ou você vai pegar alguém... Eu vou pegar uma babá para cuidar dos meus filhos. Eu entro em contato com o pessoal para ver se ela não está no cadastro ali dos condenados. Se tiver, ela já cumpriu a pena.
Mas eu não vou trazer ela para dentro da minha casa. Ou eu não vou trazer ela para dentro da minha firma. Você não vai colocar um cara para cuidar do caixa do teu supermercado, um cara que foi condenado por furto, por roubo. Né? Então, é esse cuidado que nós temos que ter com as nossas crianças. Outra coisa que eu gostaria também de ter feito, e quero ainda fazer... Desculpa, eu vou deixar você falar um pouco. Não tem problema. A senhora estava, né, acho que está bem explicado já a questão dos cadastros, mas tem um outro cadastro, a senhora citou bastante aqui na entrevista, a questão da religião, né? A senhora falou desde o tempo que a senhora veio para cá, né, sempre acreditando naquela força, em Deus. Tem também o seu projeto de um cadastro de instituições religiosas, para ajudar também as famílias, né, a se orientar, enfim, como é que é essa ideia, vereadora? Na parte espiritual, eles precisam disso, né? Seja lá a religião que for, porque a gente não está aqui defendendo bandeira de igreja de jeito nenhum. As pessoas, elas necessitam também da parte psicológica, porque não é só a criança abusada que necessita de um acompanhamento. Ela precisa de qualquer forma, mas quando a criança é abusada, a família toda adoece. Porque essa criança vai dar alguns problemas. E esses problemas a família tem que estar pronta para ajudar. Como nós não temos ainda uma estrutura pronta para isso, as igrejas precisam ser cadastradas para isso. E nós temos muitas aí que estão fazendo isso. E com excelência. Nós temos... Eu encaminho. Porque as famílias que têm esse tipo de problema, veja bem, a família que é pobre, ou a família que é abastada, a abastada não nos procura. Por quê? Quando ela descobre um caso de pedofilia no seio familiar, ela resolve por ali. Ela procura um psicólogo da confiança dela, um médico da confiança dela, que não vai trazer isso para as autoridades policiais. Nós não vamos ficar sabendo. Para a foto dele não sair da mídia. Mas as menos abastadas, o vizinho denuncia, porque a casa é mais próxima. A escola não é particular, não estou dizendo que todas as escolas omitem isso, não. Mas essas famílias não têm como bancar um acompanhamento psicológico para essa criança. Até para elas. Porque elas não sabem o que fazer. Eu, por exemplo, oriento. Eu oriento, olha, não é porque teu filho foi abusado que você vai deixar os brinquedos dele jogados. Ah, a judiação foi abusado. Então, largue lá, não precisa juntar. Não é porque ele foi abusado que ele não vai, de repente, tirar o prato da mesa depois que come. Ou lavar o talher dele, ou o utensílio doméstico, ou o utensílio que ele usou ali. Não. Ele tem que ser tratado normalmente. E isso a família não sabe. A família vitimiza mais ainda, toca no assunto com ele, fica repetindo, liga para os compadres lá e fica falando, foi abusado de judiação. Não tem que fazer isso. E ela precisa desse acompanhamento psicológico, dessa orientação que é dada nas igrejas. Nas igrejas, nas instituições, graças a Deus por isso, porque o Estado não dá conta, o município não dá conta. Porque a demanda é muito grande. Tem que entrar na fila. E eles não. Eu tenho o caso, por exemplo, de adolescente prestes a cometer suicídio. Ou que você vê que ele é suicida, já tentou, não conseguiu, mas pode tentar de novo. Então, isso é urgente, urgentíssimo, é para ontem. Nós precisamos encaminhar. E daí tem que entrar na fila, você sabe bem. É fila para isso, é fila para aquilo. Nós não temos, infelizmente, material humano capacitado suficiente, né, para atender. Então, vai para as instituições, vai para as igrejas, que estão sempre prontas, né, para ajudar. Sim. Falando em ajudar, a senhora também até citou aqui na entrevista, né, recebendo, né, ligações sempre, né, ligado a casos assim, pela sua experiência, né, até pela sua fama até de combate à pedofilia e defesa da criança, né? Mas como é que é importante para um vereador também esse contato com a população, né, vereadora, para entender
as demandas, o que está passando e como poder ajudar, né? Seja o problema que for, né? Imagino que a senhora receba muitos casos relacionados a esses problemas familiares, envolvendo na defesa da criança e o combate à pedofilia. É o que a gente tenta fazer aqui também com o CMC Podcasts, né? Mostrar como cada vereador atua, ou seja, num bairro ou numa área específica, como é o caso da senhora, né? Mas é um complemento de trabalho que a gente tem aqui na comunicação, não só essa conversa que a gente está tendo aqui, né? A entrevista mostrando aí o seu trabalho, a sua luta toda de vida, de experiência profissional, política, mas também no site, né? Lá vai ter as redes sociais da Sargento Tânia Guerreiro, e-mail, telefone de gabinete, para quem quiser entrar em contato. Aqui o Carlos, que está operando, colocando aqui, né, já a sua página, tem o seu resumo um pouco, né, da sua biografia, as comissões que a senhora participa, frentes parlamentares, enfim. E a senhora é bastante procurada também nas redes sociais, né? Muito. Com essas palestras há mais de 20 anos, né, vereadora, no Brasil todo. Né? Já é uma grande estrela aí nessa questão de combate à pedofilia, muito procurada aí por diversas cidades e estados, né? A procura é tanta que nós temos agenda para 2025. 25 já, nós estamos gravando no começo de 2024 aqui, então quem quer Para 2024, nós não temos como, a Tati é que cuida da minha agenda, né, Tati? A Tati, a assessora dela, está aqui no estúdio também, dá um alô para a Tati. Então, agenda lotada já, Tati. Lotada, graças a Deus. Mas eu não deixo de atender. Curitiba e região metropolitana já lotou a nossa agenda. Então, a demanda é muito grande. Agora eu gravei, para soltar agora nas férias, como uma criança abusada se comporta. Então, quem quiser saber mais sobre isso, lá está parte do que eu falo nas minhas palestras. Mas, se você entrar nas minhas redes sociais, você vai saber o que fazer quando dá carona para alguém, como você vai cuidar do teu filho, quando você recebe visita em casa, quando você viaja, onde você põe o teu filho. São dicas importantíssimas, obviamente. Como a criança abusada se comporta no olhar, no sentar, no comer, no dormir, no abraço, na escola, na hora do recreio, na hora da educação física, na hora do trabalho em grupo, na hora da lição. Tudo. Se você entrar lá, você vai saber tudo. Os 7 tipos de pedófilo, como cada um deles age e o que você deve fazer para que teu filho não se torne vítima. Então, eu tenho o Instagram, @Sargento Tânia Guerreiro, tenho o TikTok, fanpage, tem tudo quanto é tipo de informação lá, e é de forma simples, porque, primeiro, eu não sei falar difícil. Se eu falar, eu não vou nem saber o que eu estou falando. É direto. Meu vocabulário é bem simples, e a minha intenção é: cuida do teu filho. Porque se você não cuidar, pedófilo adota. E o pedófilo é astuto. E quando você vê, já foi. Porque raramente ele estupra. Raramente. Um dos pedófilos estupra, mas esse que estupra e mata. O resto age lentamente. Quando a família vê, já foi. Está dado o recado, vereadora, mas eu quero lhe fazer uma última pergunta, que é a participação feminina aqui na Câmara de Vereadores, no mundo político em geral, né? Já entrevistei outras colegas suas, para falar da participação da mulher na política. A senhora que tem um exemplo já, né, na primeira turma, então, a estudar na Academia da Polícia Militar. Agora acertei, né? Academia Policial Militar. A única mulher que ficou durante anos, só uma mulher no setor de inteligência, né? Com toda essa experiência, a senhora também abrindo portas para as mulheres em vários setores, aí, seja da polícia e agora aqui na vereança, né, de Curitiba. A importância também da mulher participar, né, nesses cargos de liderança, seja na polícia, aqui na política, que a senhora deixa de recado também para as mulheres, né, para o futuro, para, enfim, ter essa exposição como a senhora tem. Foi, assim, uma experiência incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu acho que todas as mulheres tinham que vir tentar. Corre atrás do teu sonho, você pode.
Eu fui a primeira mulher militar aqui, na Câmara Municipal de Curitiba. E eu quero que seja a primeira de muitas. Todas podem. É só querer. É só querer e lutar pelo que você quer. Você pode. Ninguém diz que você não pode. É só você fazer por onde. Nós somos aqui em 7, éramos em 8, né? Chegou a ter 9, vereadora, nessa... Chegou. Com a Ana Júlia ali entrando. A Ana Júlia ficou um pouco tempo, né? Acho que um mês, um pouco mais. Chegamos a 9. A 9. Foi um recorde na história da Câmara. Foi um recorde. Durou pouco, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de... Igual na polícia. Na polícia, no começo, nós éramos em 6%. Nos concursos, eram 6%. Nós brigamos por 30%. Agora, não. É quem passar. Então, aqui não tem... Gente, nós estamos abrindo caminho. No começo, nós nem votávamos. Né? Mulher não votava. Depois, militar não votava. Né? Praça não votava. Nós fomos abrindo caminho. O que não nos der, nós temos que tomar. E é assim que tem que ser. Mulher, venha, aqui tem lugar para você. Tá certo, vereadora. Tá dado mais um recado importante aí. Vereadora Sargento Tânia Guerreiro, quero agradecer a sua participação aqui no CMC Podcasts. É um prazer ter a senhora aqui na bancada e, como diz o nome do programa, você me representa. Parabéns pela sua história de vida, pela sua participação, seja na polícia, na política. Desejo sucesso aí nas suas defesas, suas bandeiras aí no combate à pedofilia, defesa da criança e do adolescente. Todos agradecemos quanto a isso. Nós queremos muito mais. Nós queremos mais, nós queremos capacitar toda a rede municipal de ensino, todos os conselheiros tutelares, toda a guarda municipal. Nós temos que preparar a nossa cidade, que é modelo, cidade inteligente, uma cidade que combate também esse mal, que assola e arrebenta a vida das nossas crianças. E que deixa mortos sem túmulos. Tá certo, vereadora. Vamos ser exemplo também nesse combate, nessa proteção aí tão importante para todas as famílias. Quero agradecer também a quem nos escutou, a quem nos assistiu. Peço mais uma vez para seguir a gente no YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho, porque além das entrevistas que a gente fez, como a gente acabou de acompanhar aqui com a Sargento Tânia Guerreiro, também com outros vereadores, e os programas temáticos que a gente também aborda temas importantes para a cidade de Curitiba. Quero deixar um abraço a todos vocês e até logo.